Galera, acabei de ter uma ideia genial, pelo menos eu acho que a ideia é genial, uma sacada, um entendimento, um argumento assim, cara, quando eu pensei isso eu fiquei, caraca, será que é isso mesmo? É uma tese que eu tive aí. Tava lá tomando banho, de boa, pensando no Esperanto, pensando na vida, pensando nas línguas, e aí me veio essa ideia, e vim aqui gravar esse vídeo, não quis nem secar o cabelo direito, tá vendo? Tá aqui a toalha ainda, pra secar o cabelo, mas não foca na toalha não, foca no que eu vou te dizer. A ideia é o seguinte: devemos dar, graças a Deus, devemos agradecer, ter gratidão pelo Esperanto não ter se tornado ainda a língua massivamente internacional. Eu digo massivamente internacional porque o Esperanto, na verdade, já é língua internacional, né? Eu falo com pessoas do mundo inteiro em Esperanto, vários esperantistas, milhões de esperantistas falam em Esperanto com esperantistas do mundo inteiro. Então ela já é internacional. Ela só não é massivamente internacional ainda. Nós temos poucos milhões de esperantistas no mundo. Não chegou na casa dos bilhões ainda. Então, e deve levar um tempo para isso. Mas enfim, por que eu acho que o Esperanto, que os esperantistas devem ficar muito felizes porque o Esperanto não se tornou ainda massivamente internacional. A ideia é o seguinte: eu estava pensando sobre variação linguística. Então, existe variação linguística em todas as línguas naturais, inclusive no Esperanto, porque o Esperanto, como eu já disse em outro vídeo aqui, ele funciona como uma língua natural. E o que é variação linguística? Variação linguística é o processo pelo que faz com que o gauchês falado lá no Rio Grande do Sul seja de determinada forma diferente do sotaque baiano lá da Bahia e do sotaque do cuiabanês falado lá em Cuiabá. Tá? Para quem não sabe, lá em Cuiabá também tem um sotaque bem específico. Ele não é tão conhecido no resto do mundo, no resto do Brasil, mas ele é bem específico. Tá? Cuiabá viveu bem isolado do resto do Brasil, tinha mais contato com o Paraguai e aí adquiriu, e também com indígenas, né? Então adquiriu algumas características bem diferentes. É um dialeto bem gostoso de ouvir e bem diferente do português padrão, né? Do padrão culto. Enfim. O que é esse processo de variação linguística? As pessoas conversam entre si, então os gaúchos conversam bastante entre si, e no seu processo cotidiano de usar o português, eles acabam transformando a língua. Essa língua vai mudando aos poucos, algumas palavras são mais usadas do que outras, algumas expressões são mais usadas do que outras, alguns fonemas adquirem características peculiares, diferentes do falado no restante do país. Isso vai acontecendo, isso é uma variação linguística. E a mesma coisa com os cuiabanos, né? Então o cuiabano raiz mesmo, o cuiabano filho de cuiabanos, neto de cuiabanos, ele herdou uma língua que se desenvolveu durante quase 300 anos em Cuiabá, numa cidade em que as pessoas tinham mais contato com o Paraguai por meio do rio, por meio dos rios, do que com São Paulo por meio da estrada de terra e carroça, né? Então era simples assim. Era mais fácil viajar de rio do que de carroça em estradas péssimas. E aí isso desenvolveu um sotaque muito específico. Então são assim que as variações linguísticas vão surgindo, tá? E essa variação linguística, ela pode se tornar, né, se ela evolui com o tempo e existe um certo isolamento geográfico, um certo isolamento linguístico, ela se transforma depois em dialeto, e esse dialeto depois pode se transformar em outra língua, que no fim das contas é o que aconteceu com o latim, né? As pessoas dizem que o latim é uma língua morta. Dizer que o latim é uma língua morta não é muito preciso. O correto é dizer que o latim sobreviveu por meio das línguas nas quais o latim se transformou. Então o português veio do latim, o espanhol veio do latim, o francês veio do latim, e como é que o italiano, o romeno, o catalão, enfim, várias línguas vieram do latim, e como que elas se transformaram no latim? Elas foram variações linguísticas, se transformaram em dialetos, que se transformaram em línguas, que se transformaram tanto a ponto delas serem tão diferentes que elas possuem palavras diferentes, fonemas diferentes, escritas mais ou menos diferentes, não tão diferentes assim, né? Porque afinal de contas tem uma mesma origem, usam o mesmo alfabeto, e gramáticas diferentes. Então se tornaram línguas autônomas e não mutuamente compreensíveis entre si, tá? E por que eu tô falando da variação linguística então? Porque
O Esperanto também sofre variação linguística, tá? Assiste aí o outro vídeo que tem aqui no meu canal sobre variação linguística, mas o Esperanto sofre variação linguística. Existe neologismo em Esperanto, então existe, por exemplo, a palavra ovri, que significa abrir em Esperanto, é um neologismo, não existia essa palavra antes. Existe a palavra computilo, que é computador em Esperanto. Computador é um neologismo em todas as línguas, na verdade, até em inglês, que é onde surgiu, o computador surgiu na Inglaterra, né? Então o computer é um neologismo lá também. Então, em Esperanto também. Então, existe neologismo em Esperanto, existe variação linguística em Esperanto, existem palavras, por exemplo, que são mais comuns no Esperanto falado no Brasil e na América, e que não é tão comum assim em outras partes, tá? Pelo menos eu desconfio que exista isso, porque no meu contato com os esperantistas, eu vejo que algumas palavras são mais usadas por esperantistas de algumas regiões, tá? Inclusive, a Karina Oliveira, eu acabei de ouvir também um podcast da Karina Oliveira do Linguística Vulgar, que é muito bacana. A Karina Oliveira está morando na Coreia do Sul e ela disse que repara também que os esperantistas da Coreia do Sul utilizam algumas palavras que ela não conhecia e que ela tem a impressão de que são mais comuns lá e poderia se dizer que é uma pequena variação linguística. É como biscoito e bolacha no Brasil, tá? As pessoas conseguem entender que é a mesma coisa, mas em alguns lugares é biscoito, em outros lugares é bolacha, para algumas pessoas é biscoito, para algumas pessoas é bolacha, e enfim, é isso, tá? Então o que acontece? Por que eu acho que nós deveríamos realmente estar gratos pelo Esperanto não ter se difundido massivamente no século passado? A questão é a seguinte: o Esperanto, quando ele surgiu em 1887, ele foi majoritariamente uma língua escrita, tá? Uma língua escrita. Então, de 1887 até 1905 é quando aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Esperanto. O Esperanto foi quase que exclusivamente uma língua escrita. Os esperantistas trocavam correspondência entre si, trocavam cartas, e assim que acontecia a comunicação em Esperanto, né? Trocavam correspondências, revistas em Esperanto, livros em Esperanto, traduções em Esperanto, livros escritos originalmente em Esperanto. Então era uma língua majoritariamente escrita. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então era isso. E os esperantistas foram se encontrar presencialmente em um número considerável para poder haver essa conversa-troca em 1905, com o primeiro Congresso Internacional de Esperanto. E o que acontece? A variação linguística ela ocorre muito devagar na língua escrita. A variação linguística ela ocorre com força mesmo na língua falada. É na fala que a língua varia, é na fala que a língua se desenvolve, que ela evolui para um outro formato, e a língua escrita depois vem para acompanhar essa diferença da língua falada, tá? Então é isso, a língua falada ela muda, ela é muito dinâmica, e a língua escrita vem para acompanhar ela aos poucos. A língua escrita, inclusive, ela aos poucos, ela precisa de vez em quando ser ajustada para que ela consiga acompanhar a língua falada, né? Tanto é que na língua portuguesa tem reforma ortográfica da língua portuguesa. A reforma ortográfica que a gente está tendo agora não é a primeira, se não me engano é a quinta ou sexta reforma ortográfica pela qual a gente está passando. E é reforma ortográfica, não é reforma da fala da língua portuguesa. Tá? A reforma ortográfica, ela de alguma forma, ela vem tentar acompanhar esse processo. Tá? Enfim, eu acho que a gente deve ser grato, que os esperantistas devem ser gratos ao Esperanto não ter se tornado ainda massivamente internacional, porque se o Esperanto... Olha só, agora é a tese central, tá? É o argumento central da minha tese, sei lá, alguma coisa assim. Se o Esperanto tivesse se tornado massivamente internacional no século passado, nós teríamos uma variação linguística no Esperanto muito grande, tá? Porque os esperantistas brasileiros teriam conversado muito em Esperanto entre si, teriam conversado muito em Esperanto entre si, teriam conversado pouco em Esperanto com os russos, teriam conversado pouco em Esperanto com os japoneses, com os italianos, com os iranianos, com os franceses, e então o Esperanto do Brasil teria se tornado ligeiramente diferente, ou talvez muito diferente, do Esperanto falado no Japão, por exemplo, porque lá aconteceria o mesmo processo. No Japão, os esperantistas japoneses falariam muito entre si, pouco com os esperantistas de fora do Japão, e aí haveria variação linguística. É isso, haveria muita variação linguística, de modo que dificultaria um pouco essa conversa entre os esperantistas brasileiros, os esperantistas japoneses, os esperantistas do Uzbequistão, os esperantistas da Indonésia. Então haveria um pouco dessa dificuldade de comunicação, tá? Mas, André, você acha que em um século isso aconteceria? Aconteceria, tá? Eu acho que realmente é pouco, talvez a variação linguística não fosse assim tão grande, ela não se tornaria um dialetos,
acho que não se tornariam dialetos, mas seria uma variação linguística, tá? É um pouco o que acontece com a língua inglesa hoje, né? O pessoal fala que a língua inglesa é a língua internacional, de fato a gente vê historicamente que ela está no processo de se tornar língua internacional, se ela continuar caminhando nessa direção, né? Mas o inglês, você há de concordar comigo, se você entende um pouquinho de inglês, que o inglês falado nos Estados Unidos é diferente do inglês falado na Inglaterra, tá? E é diferente, em alguns pontos há divergências, inclusive na escrita existem palavras que no inglês da Inglaterra se escreve de um jeito, no inglês dos Estados Unidos se escreve de um jeito, às vezes tem trocas entre S e Z, por exemplo, ou mesmo palavras inteiras, palavras que são usadas no inglês da Inglaterra e que no inglês dos Estados Unidos é outra palavra, tá? E mesmo no inglês dos Estados Unidos, você tem diferença entre o inglês da Califórnia, o inglês de Nova York, o inglês do Texas, tá? Inclusive, diz que o inglês do Trump é bem difícil de traduzir para outras línguas, porque ele usa um inglês muito texano, quase que do interior do Texas. Enfim, ouvi falar, eu não sou entendido desse assunto. E dificulta bastante a compreensão. Diz que boa parte dos americanos tem dificuldade para entender o que o Trump fala, porque o inglês que ele fala não é muito compreensível, é um inglês muito específico, tá? Então essa variação linguística dificulta, e talvez isso tenha ajudado ele a se eleger, será que não? Fica aí a reflexão. Mas enfim, o assunto é sobre variação linguística. Isso é para mostrar que se o Esperanto tivesse sofrido variação linguística, talvez hoje, no século XXI, no terceiro milênio, talvez hoje o Esperanto, essa variação linguística, teria dificultado a conversa que eu tive, por exemplo, anteontem, com um esperantista iraniano ou com um esperantista mexicano, tá? Poderia ter acontecido essa variação linguística ter sido suficientemente diferente para que houvesse essa dificuldade, tá? Então, por que hoje, então, André? Por que hoje você não vê problema? Por que no terceiro milênio você não vê problema no Esperanto se tornar massivamente internacional? Claro, para mim tá muito claro, muito óbvio que o que nós vivemos hoje, a realidade que nós vivemos hoje é totalmente diferente da realidade que vivíamos há 20 anos atrás. No século passado, tá? É totalmente diferente. Hoje nós temos internet do mundo inteiro, com raras exceções. Nós temos smartphone, celular, computador para acessar essa internet, e isso faz com que eu não precise praticar Esperanto apenas com os esperantistas brasileiros. Eu consigo praticar Esperanto com esperantistas do mundo inteiro. E lá no Japão, lá na Rússia, lá na Geórgia, a mesma coisa. O pessoal que aprende Esperanto fora do Brasil, que aprende Esperanto em todos os países, podem praticar o seu Esperanto com pessoas do mundo inteiro e vão praticar a fala do Esperanto, não vão só se corresponder como se fazia na Esperantolândia há 20 anos atrás, tá? Então, há 20 anos atrás, como é que se praticava Esperanto com pessoas de fora do país? Por escrito, tá? Era correspondência e logo depois e-mail, tá? A prática do Esperanto falado era majoritariamente com esperantistas do teu próprio país, né? É isso, exceto na Europa, que os países são mais perto, lá eu acho que era mais fácil. Mas enfim. Então essa é a ideia, gente. Olha só, eu não sei se fui eu o criador dessa ideia, eu acabei de ter a ideia ali tomando banho, mas existem esperantólogos, eu não sou esperantólogo, eu não sou linguista, então pode ser até que alguém já tenha pensado sobre isso, já tenha tido essa ideia, e talvez possa até ser que eu descubra depois de publicar esse vídeo que a ideia é falsa. Enfim, se você acha que essa tese faz sentido pra você, diz aí por que você acha que faz sentido pra você. Se você gostou dessa tese, bate palma, curta o vídeo, compartilha com a galera. Se você gostou, mas se você não gostou também, clica aí, fala que não curtiu, que é bom pra me dar um feedback, pra eu saber o que as pessoas gostam, o que o pessoal não gosta. E afinal de contas é bom ter uns haters de vez em quando também, que hater diz que ajuda a crescer o canal. E se você discorda da tese, me diz aí por quê. Se você conhece algum esperantólogo que realmente já tenha, né, digamos assim, estudado isso, pensado nessa ideia, coloca aí o link de referência pro texto, pra eu poder aprofundar no assunto também, que eu particularmente acho isso super interessante. Eu realmente acho que este século é o século do Esperanto, por vários motivos além deste, que serão objeto de outros vídeos. E é isso, gente. Obrigado pela atenção, clique em curtir, compartilha com todo mundo que você acha que vai gostar dessa ideia. Agora eu vou lá secar o meu cabelo e gravar outros vídeos. Diz Larevido. E aproveita para clicar nos vídeos que estão aparecendo por aqui. E assista os vídeos aí do canal Esperança do Zero. Diz!